Bom dia, pessoal, boa noite ou boa tarde, onde vocês estejam aí. Eu vou resolver alguns exercícios aqui sobre triângulos retângulos, que nosso professor Jerônimo tinha falado na aula passada, apresentando a matéria, e eu vou resolver aqui alguns exercícios. O primeiro exercício é o seguinte: os dois lados menores de um triângulo retângulo medem 5 cm e 12 cm. O perímetro desse triângulo é... Tá, primeiramente, ele fala que tem um triângulo retângulo. Triângulo retângulo qualquer, e que ele fala que os dois lados menores desse triângulo retângulo medem 5 cm e 12 cm. Em um triângulo retângulo, os dois lados menores sempre serão os catetos, e o maior sempre será a hipotenusa, que está oposto ao ângulo de 90 graus. E o que ele pede? Ele pede para determinar o perímetro desse triângulo. O perímetro de um triângulo é a soma dos lados, ou seja, a soma desse cateto com a hipotenusa. Então ele fala que um cateto mede 5, e o outro cateto mede 12. Um cateto mede 5, outro vale 12, e a hipotenusa eu não sei quanto ela vale. Para eu fazer o perímetro desse triângulo, eu preciso da hipotenusa. Então eu vou fazer o seguinte: vou chamar a hipotenusa de x e vou calcular usando Pitágoras, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa, ou seja, x ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, a soma do quadrado de 5 ao quadrado de 12, ou seja, esse lado ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Cinco ao quadrado dá 25. Somado com 2 ao quadrado, que dá 144, teremos como resultado 25 mais 144 dá 169. 169 é um quadrado perfeito, pois tem uma raiz quadrada aí, de um número inteiro. Então, esse quadrado aqui vai para o lado de raiz, ou seja, x vai ser igual a raiz quadrada de 169, que é o resultado disso aqui. Raiz quadrada de 169 dá 13. Então já descobrimos que a hipotenusa vale 13. Mas o que ele pede na questão? Ele pede para determinar o perímetro desse triângulo. Ora, o perímetro é a soma dos catetos, seja 5 mais 12 mais 13. Bota P igual. O perímetro seria isso. O perímetro seria, chama o perímetro de P aqui. Seria 5 mais 12 mais 13, que seriam os lados do triângulo. 5 mais 12 mais 13, que achamos por Pitágoras, que é 13. 12 mais 13, 25. 25 mais 5, 30. Logo, o perímetro desse triângulo seria igual a 30. Então, a soma desses lados, desses três lados aqui desse triângulo, seria igual a 30. Vamos para a segunda questão agora, que diz o seguinte: escreva as relações métricas que você pode formar com as medidas indicadas no triângulo retângulo da figura seguinte. Vocês aprenderam na aula passada algumas relações métricas, que se você tem um triângulo ABC, você traça a sua altura aqui, essa altura, você determina alguns segmentos. Esse aqui, por exemplo, o segmento A, ele é a projeção desse cateto R sobre a hipotenusa aqui, BC. Esse segmento que vale B aqui, ele é a projeção desse cateto aqui, S, sobre a hipotenusa. E com esses valores aqui, podemos montar as seguintes relações. E que o quadrado de um dos catetos, ou seja, R ao quadrado, seria igual, o quadrado de um dos catetos seria igual ao produto da sua projeção, que é A, pela sua hipotenusa, que tudo aqui mede X. Então a hipotenusa toda vale X. Então seria A vezes X. A vezes X. R ao quadrado igual a vezes X. Agora outro. Seria a mesma coisa. Esse aqui seria um cateto. Lembrando que aqui, pessoal, um A, eu tinha esquecido de botar, é um ângulo de 90 graus. Aqui é a hipotenusa. Então aqui, S ao quadrado, que é o quadrado de um dos catetos, que é S ao quadrado,
S ao quadrado seria o produto da sua projeção, que é B, sobre a hipotenusa aqui. O produto da sua projeção B pela hipotenusa que vale x, ou seja, S ao quadrado seria B vezes x. B vezes x. Pronto. Agora vem para cá. Temos uma outra que é o seguinte, que diz que o quadrado de sua altura, esse segmento aqui, que está de vértice A, embaixo que é no BC, o quadrado de sua altura, ou seja, C ao quadrado, vou botar aqui do lado, C ao quadrado, ou seja, o quadrado da altura seria o produto das suas projeções, né? A projeção de R sobre BC e de S sobre BC, ou seja, A vezes B. Então, o quadrado da altura seria o produto desses dois caras aqui, A vezes B. Então, C ao quadrado seria A vezes B. Ou C ao quadrado seria B vezes A, não importa, o produto não altera. E temos o último, que seria o seguinte, que temos que o produto dos catetos, ou seja, R vezes S, seria igual a R vezes S, seria igual a C vezes X, ou seja, seria a altura multiplicada pela hipotenusa toda. Então seria C vezes X. C vezes X. Então todas essas aqui são as relações que podemos montar nesse triângulo aqui, em que você tem a altura e suas projeções dos catetos. Vamos para o terceiro problema agora, que diz o seguinte. As medidas da hipotenusa e de um dos catetos de um triângulo retângulo, tinha esquecido de botar um triângulo aqui, pessoal, são dadas pelas raízes da equação x ao quadrado menos 9x mais 20 igual a zero. A área desse triângulo é, primeiramente, triângulo retângulo. Primeiramente. Então vamos calcular aqui. Ele fala que temos as medidas da hipotenusa e de um dos catetos. Deixa eu construir aqui um triângulo. O que diz o seguinte. Vou colocar a caneta aqui. Em cima do retângulo, bota triângulo, lá em cima, no texto. Bota aí, vou triângulo. Vou colocar aqui um triângulo aqui, pessoal, eu esqueci de colocar. Triângulo, retângulo. Então a gente tem aqui um triângulo, retângulo aqui. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Então tá, ele fala que as medidas da hipotenusa, que é isso aqui, e de um dos catetos, pode ser esse cateto aqui, de um triângulo retângulo, são dadas pelas raízes da equação x ao quadrado menos 9x mais 20 igual a zero. E ele quer saber a área desse retângulo. Primeiramente, o que isso quer dizer? Que se eu pegar essa equação aqui do segundo grau, eu vou escrever aqui x ao quadrado menos 9x mais 20 igual a zero. Se eu resolver essa equação do segundo grau, eu teria duas raízes, em que essas duas raízes, uma será o cateto desse triângulo e a outra será a hipotenusa desse triângulo. Então eu tenho que resolver essa equação do segundo grau e achar as raízes. Então vamos lá. Vamos identificar aqui os coeficientes. O coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A é sempre o cara que acompanha o x ao quadrado. Como aqui não tem nada, é sempre 1. Então esse cara aqui vale 1. Então o A vale 1. O B é o cara que acompanha o x, que é um menos 9, o sinal conta. Menos 9. Menos 9. E o C é o termo dependente, ou seja, aquele cara que não possui letra colada ao seu lado. É um número inteiro. Então 20. Aplicando a fórmula de Bhaskara, que é usada para resolver as equações desse tipo, essa fórmula aqui, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso aqui dividido por 2 vezes a. Então temos essa fórmula para resolver essa equação aqui, certo? Então, vocês podem ver que tem letra nessa equação. Essas letras estão aqui. E cada uma dessas letras tem um valor que a gente colocou aqui. Então, vamos só substituir aqui. O menos b, quem é o valor do b? Eu vou repetir aqui. Seria menos o b
o b vale menos 9. Mais ou menos, menos 9 aqui. Botei esse sinal da fórmula e esse b aqui é o valor do menos 9. Mais ou menos a raiz, vou repetir a raiz. A raiz de b ao quadrado, ou seja, menos 9 ao quadrado. Então vou colocar aqui entre parênteses, menos 9 ao quadrado, menos 9 ao quadrado. Por que menos 9? Porque é o sinal aqui. Então b vale menos 9. Menos 9 ao quadrado, que é da fórmula, menos 4, que é da fórmula, vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 20. O a vale 1, o c vale 20. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Mas espera aí, por que eu não botei aqui 2 vezes 1? Porque o a é 1, então se eu botar aqui 2 vezes 1 não vai fazer nenhuma diferença, pessoal. Então vamos já saber que menos com menos dá mais. Então teremos isso aqui. 9 mais ou menos a raiz quadrada. 9 ao quadrado dá 81. 81. 81 menos 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 20 dá 80. Então teremos 81 menos o produto disso aqui, que é 80. Tudo isso dividido por 2. Continuando aqui, 9 mais ou menos a raiz quadrada de 81. 81 menos 80 dá raiz quadrada de 1. Vou colocar aqui, 9 mais ou menos 1 dividido por 2. Aqui, eu teria na verdade que botar raiz quadrada de 1, mas raiz quadrada de 1 é 1. Por isso que eu não coloquei a raiz. Então ficou 81 menos 80 igual a 1. Raiz de 1 igual a 1. Eu só simplifiquei aqui logo. Então eu teria o quê? Teria 9 mais ou menos 1 sobre 2. Então eu terei dois valores. Eu terei o 9 mais 1 sobre 2. Esse mais ou menos aqui é uma raiz vai ser mais, ou seja, vai ser 9 mais 1, e 9 mais 1 e 9 menos 1. É isso que quer dizer mais ou menos. Você vai somar 9 com 1, depois você vai superar em 9 menos 1. Fazendo a primeira opção, 9 mais 1 sobre 2. 9 mais 1 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então, 10 dividido por 2 é 5. E 9 menos 1, 9 menos 1 dá 8. 8 sobre 2, 9 menos 1, 8. 8 sobre 2, 4. Então temos isso aqui, eu estou ficando sem espaço? Tudo bem. Então ele falou que as raízes da equação será a hipotenusa desse triângulo aqui. A hipotenusa é sempre o maior cara, que é o 5. Então a hipotenusa vale 5. E a outra raiz, que é essa raiz aqui, temos duas raízes da equação. Essa 5, essa que vale 5 e essa que vale 4. A que vale 5 eu falei que é a hipotenusa. Por quê? Por que não poderia ser o 4? Porque a hipotenusa ela é sempre maior que o cateto. Então por isso que a hipotenusa não poderia ser 4. Então tá, a hipotenusa vale 5. Um dos catetos, qual vai ser? Vai ser esse cateto aqui ou esse cateto? Tanto faz, não importa, a ordem não vai mudar. Então você vai colocar 4. E quanto vale isso aqui? Isso aqui vocês podem reparar que é outro cateto, que a gente não sabe quanto vale. Portanto, eu vou chamar esse cara aqui de x. Então, eu vou descobrir x aqui do lado. Estou ficando meio sem espaço. Aplicando Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado, será igual a 4 ao quadrado, mais x ao quadrado. Vamos lá. 5 ao quadrado, 25. É 5 vezes 5. Menos 4 ao quadrado, 16. Igual a x ao quadrado. Pessoal, o que eu fiz aqui? 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16. Só que esse 16, pessoal, passou para o outro lado do membro. Então ficou 25 menos o 4 ao quadrado, que é 16. E o x ao quadrado ficou do outro lado desse lado. 25 menos 16, o resultado dá 9. Então eu teria que, mudando aqui, ficaria x ao quadrado igual a 9. X igual a raiz quadrada de 9. Mas quanto vale a raiz quadrada de 9? 3. Então, x igual a 3. Logo,
Um desses catetos aqui, o cateto vale x, vai valer quanto? 3. Mas o que ele pede na questão? A área desse triângulo é... A área de um triângulo qualquer é a base multiplicada pela altura. Vamos lá. Qualquer triângulo retângulo. A altura é o segmento que faz com esse cara aqui 90 graus. Então a altura é o segmento de 90 graus. Esse cara aqui. Certo? E a base? A base é sempre esse cara aqui. A hipotenusa nunca pode ser a base. Então como é que eu vou calcular isso aqui? É a base 3 vezes a altura, que é 4. O resultado dividido por 2. 3 vezes 4, 12. Vou fazer aqui. 3 vezes 4 dá 12. Se eu dividir 12 por 2 vai dar 6. Então, a área desse triângulo será de 6. 6 o quê? 6 não tem unidade de medida, então tudo bem. Repare que sempre quando você for calcular a área de algum triângulo, especificamente o triângulo retângulo, o legal seria você fazer os dois catetos, multiplicar um cateto pelo outro e dividir por 2. Porque na verdade um cateto será a altura e o outro, logicamente, será a base. Por isso que você vai pegar os dois catetos e multiplicar 3 vezes 4 sobre 2 ou 4 vezes 3 sobre 2, tanto faz. Muito bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula haverá mais exercício e mais teoria. Muito obrigado.